O assunto União Europeia e Moçambique é um dos assuntos que vem sido falado várias vezes na internet nesses últimos dias. O que acontece é o seguinte: depois das eleições, tivemos cá também a União Europeia com seus observadores que vieram observar o processo de eleição, né, eleições gerais cá no nosso país. Então, onde que a influência da União Europeia acaba tendo efeito no nosso país? É a partir do momento que a União Europeia é um bloco de países capitalistas ocidentais que, de alguma forma, tem também apoio dos Estados Unidos. Então, esses países são aqueles países que, no mundo inteiro, são tidos como países exemplares no quesito democracia, liberdade de expressão, direitos humanos, liberdade de imprensa e vários outros aspectos que, de alguma forma, são necessários existir em todo aquele país que, segundo a sua Constituição, se julga ser um país democrático. Então, todos os países que tentam querer ser democráticos se espelham nesses países, porque os mesmos mostram a aparência de serem democráticos e respeitar aquilo que são as constituições que um país democrático tem que ter. Então, na medida que esses mesmos países são exemplares, ao mesmo tempo são países desenvolvidos, com capacidade de dar apoio a países que são subdesenvolvidos, em via de desenvolvimento. Um deles, por exemplo, o nosso país, Moçambique, é um país que ainda está na via de desenvolvimento, ainda não é desenvolvido, é um dos países mais pobres do mundo. Então, os nossos governantes, quando eles são eleitos para serem empossados, então a opinião desses países que nos apoiam é muito importante nessa questão. Então, quando chegamos nas eleições passadas, então, houveram alguns que foram ditos que são vencedores, outros foram ditos que são perdedores, mas no meio destas afirmações existe aquilo que o povo, uma parte do povo, talvez, tem visto como se fosse a verdade e outro lado como se fosse a mentira. Então, da mesma forma, o voto popular, tanto como o voto das pessoas como eleitores, demonstra uma coisa, enquanto que a mesma coisa para dar certo, mesmo os resultados darem certo, também precisa a aprovação da mesma União Europeia, que de alguma forma também se manifeste, se pronuncie a respeito daquilo que foi as eleições no nosso país. Então, a partir deste cenário, onde que também precisamos que a União Europeia fale alguma coisa a respeito daquilo que foi eleições no nosso país de Moçambique, já surge aquela esperança em muitos moçambicanos de que a União Europeia está a exigir aquilo, mais aquilo. Então, para aqueles que de alguma forma estão a favor com que, por exemplo, Venâncio Mondlane, que ganhou as eleições, seja o presidente de Moçambique, por exemplo, então, quando ouvem esses pronunciamentos, aquilo traz uma pequena esperança nessas mesmas pessoas, tanto como no povo que quer que esta mudança de governação ocorra. Só que, nesta mesma situação, no âmbito em que acontecem essas coisas, as pessoas também notam algumas atitudes feitas com a própria União Europeia que, por mim, julgo elas suspeitas. Por quê? Porque na medida em que mostram desaprovação a um tal governo, talvez os mesmos também mostram uma pequena aprovação por meio de suas reuniões, apoio financeiro, como sempre vem acontecendo aos nossos países. Tem aquele apoio que eles têm feito. Então isso acaba criando cada vez mais uma pequena parte de dúvida nas pessoas. Então, a pergunta que não quero calar é: será que a União Europeia vai apoiar o nosso país? Então, quando a pergunta é essa, se a União Europeia vai apoiar o nosso país ou não, essa pergunta, não, sem sombra de dúvida, a União Europeia vai ajudar o nosso país. Mas dependendo da opinião de cada um de nós, a União Europeia pode apoiar da forma positiva e pode apoiar da forma negativa. Tudo também vai depender daquilo que é a movimentação dos dois lados que estão, de alguma forma, em conflito pelo poder na governação em Moçambique. Os dois lados, estou a me referir, Daniel Chapo, do lado da Frelimo, e o Venâncio Mondlane, do lado do Podemos. Então, as eleições já aconteceram, o povo votou. Julga-se que o Venâncio Mondlane ganhou as eleições.
o mesmo Venâncio Mondlane acabou fugindo, temendo pela sua vida. E, de alguma forma, está a se lutar diplomaticamente. Então, eu acredito que, na medida em que o Venâncio Mondlane ganha a favor do povo, é votado, vence as eleições. Essa questão aqui em Moçambique já está um pouco já avançada, digamos que talvez já esteja em 90% de avanço. Então, o que resta é o cenário diplomático. Venâncio Mondlane, de alguma forma, muitos acreditam que o passo que o Venâncio Mondlane tem que fazer é lutar já na diplomacia, porque a diplomacia é que pode vir a talvez dar resultados definitivos. Por quê? Quando se fala da diplomacia, é uma forma de poder querer negociar diplomaticamente com esses tais países que têm apoiado, ou melhor, que têm dado mesada aos nossos governos africanos. Uma delas é esse grupo da União Europeia. Então, a União Europeia, ela não vai vir apenas apoiar só porque aquele candidato teve mais voto ou porque não. Também vai influenciar a decisão da União Europeia, os seus objetivos, seus interesses. Esses países são democráticos, defendem a democracia nos países deles. Mas quando o cenário muda do país deles para país africano, em primeiro lugar está os seus objetivos. Então, os nossos líderes locais, os nossos governantes, possíveis futuros governantes, a única batalha agora que restou, a batalha das eleições já passou. A batalha que resta agora é de que os mesmos se confrontarem na diplomacia internacional. A diplomacia internacional poderá influenciar um pouco naquilo que poderá vir a ser o cenário ou resultados futuros ou soluções futuras. Então, se de alguma forma alguém for derrotado na diplomacia, não é? Então, esta diplomacia vai influenciar muito naquilo que poderá vir a ser o resultado para o amanhã. É o que muitos acreditam. Então, aquela esperança que muitos moçambicanos têm de que a União Europeia vai observar, vai nos apoiar, é uma esperança meio que depende muito daquilo que vão ser os interesses da própria União Europeia. Não vai depender daquilo que foi o nosso interesse nós como moçambicanos. Então, a questão do interesse dos moçambicanos é aquilo que tem se mostrado que é Moçambique. Quando se diz aquilo, acontece aquilo, segundo aquilo que é a vontade do povo moçambicano. Agora, aquilo já que está se esperando da União Europeia vir amanhã declarar ou proclamar, vai depender daquilo que cada lado estará disposto a negociar, a beneficiar.